Senhores senadores, senhoras senadoras, hoje eu quero dizer que venho à tribuna com muita satisfação pelos trabalhos de ontem e de hoje na Comissão de Constituição e Justiça, ontem aqui no plenário e hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Ontem nós votamos duas propostas de emenda à Constituição que, no meu entender, são muito importantes para o país e, no caso da primeira, que é a PEC 11, que corrige uma injustiça, uma lacuna que ficou em relação aos funcionários dos ex-territórios de Amapá e Roraima, que foram transformados em estados pela Constituinte, e eu tive a honra, inclusive, de agir de maneira intensa para que isso ocorresse, porque antes nossos territórios eram, na verdade, verdadeiras colônias do Brasil, porque os governadores eram nomeados sem qualquer audiência à população. Então a gente tinha que realmente mudar esse quadro. Eu nasci lá, vivenciei, portanto, o dia a dia de território. O meu pai foi para lá um ano antes da criação do território, veio do Ceará para lá, de forma que essa necessidade, depois de 45 anos de território, de nós sermos um Estado membro da Federação, com o direito de eleger governador, de eleger prefeito, de eleger deputado federal, de eleger senador, realmente foi uma conquista, além de que passamos a ter os três poderes lá instalados: o judiciário, o legislativo, o executivo e também os órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado e o Ministério Público. Então, realmente, nós demos um salto daquela vida de colonos de cidadãos para ser cidadãos de fato brasileiros. A outra foi a PEC 04, votada ontem aqui, que corrigiu outra injustiça, nesse caso com os defensores públicos, portanto, estimulando a carreira, fazendo com que em cada comarca tenha um defensor público, porque o que é o defensor público? É o advogado dos pobres. Quem não pode pagar um advogado, tem, portanto, o defensor público como um advogado preparado e exclusivamente dedicado a defender aquelas pessoas que não podem pagar um advogado. Então, ontem, para mim, realmente foi uma sessão especial ver aprovado esses dois pontos, que é a PEC dos ex-territórios e a PEC dos defensores públicos. E hoje discutimos na Comissão de Constituição e Justiça a emenda constitucional que trata da carreira de magistrados, dos vencimentos, enfim, de todos os adicionais que eles podem ter. Porque, na verdade, todo mundo sabe que o Poder Judiciário se baseia num tripé, que é o quê? O juiz, ou um ministro, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Então, nós não podemos ter um desses tripés desestimulados. E é o que vinha ocorrendo com a carreira de juiz. Porque, por exemplo, o procurador, na maioria dos estados do Brasil, pode advogar e ganha um salário praticamente igual ao do magistrado. Então, isso estava desestimulando a carreira da magistratura, o que é um perigo para a justiça e para a democracia. Então, isso foi, digamos assim, é lógico que aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, ainda terá que vir a plenário para votação em 2 turnos, mas, de qualquer forma, já avançamos muito em aprovar na Comissão de Constituição e Justiça. Então, fico muito feliz de ver, nesses 2 dias, matérias tão relevantes para a vida do país serem aprovadas aqui no Senado. Especialmente, repito, a questão dos defensores públicos, dos magistrados e, especialmente, a questão dos funcionários públicos dos ex-territórios, porque, para mim, ficou um trabalho incompleto, porque nós transformamos Roraima em Estado, mas não resolvemos a questão, apesar de que tem lá na disposição transitória, que os funcionários seriam absorvidos pela União.
No entanto, felizmente, a maior parte dessa guerra acabou. É verdade que ainda tem alguns pontos que devem ser corrigidos, como os policiais militares, os bombeiros, os ex-funcionários do Banco de Roraima, mas tudo isso, já digamos assim, está garantido com esse primeiro passo dado. Então, deixo esse registro dizendo aos magistrados de Roraima, aos defensores de Roraima e de todo o Brasil, e especialmente aos funcionários, o meu abraço e dizer que estamos sempre aqui à disposição para lutar pelos seus interesses, pelo interesse do povo de Roraima. Muito obrigado.